esses filhos de Deus, na verdade, eles não eram apenas pessoas importantes, varões de nome naquela época. Ele vai dizer assim, e quando os anjos, ele já traz essa explicação, e quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, que nós iremos tratar. Então, eu vou fazer a primeira leitura do livro de Enoque, aqui já a partir do capítulo 6, e o capítulo 6 ele já começa muito interessante, né? Ele vai dizer assim, calma aí, ele vai dizer assim, a epígrafe do título diz assim, rebeldes dentre os sentinelas. Isso aqui é importante para nós, porque nós lemos os capítulos anteriores, vocês perceberam que nos capítulos anteriores, o Enoque, ele como um porta-voz divino, ele vai falar justamente da obediência, da natureza, da terra, dos astros, das estações, né, em contraponto à desobediência dos homens, que já começa a ser pontuada ali a partir do capítulo 4 e o capítulo 5. Então ele fala que a criação, ela obedece uma ordem específica, ela está praticamente sujeita e é regida por essas ordens de Deus pré-estabelecidas. Então ele começa a contrapor a obediência dos astros, e nós citamos, por exemplo, a importância de você entender, olhar para a natureza e enxergar o Criador e não apoiar única e exclusivamente a sua emuná no texto da palavra. Por quê? Porque o texto ele pode ser modificado. O texto, ao longo do tempo, ele pode ser transcrito, né? E o Enoque, ele fala justamente dos astros como aquilo que corrobora e pavimenta a existência de uma mente criadora. Isso você vai encontrar, e nós citamos isso, o Salmo Terrilim, onde o salmista vai dizer, porque os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. Ou seja, os céus, eles dão testemunho, né, que existe uma mente criadora infinita por trás de todo esse projeto arquitetônico criado, e essa mente infinita, ela é justamente a mente do En Sof, que é o infinito, né, o Deus insondável, incognoscível, que está por trás de tudo, né, e toda a criação, né, faz parte do projeto dele. E agora ele começa a falar da rebeldia, né? Não só da matéria inanimada, da natureza, mas de seres espirituais. Ele começa a falar da rebeldia. Então, o texto do capítulo 6, ele é revelador, Rafael, Yamin, Alexandre, Naldo e os outros que estão conosco, não só porque ele fala da rebeldia de seres espirituais, mas porque também ele já vai introduzir na sua narrativa justamente a perspectiva de que existem seres espirituais que são criados. Então o texto começa a falar de uma outra existência, de outros seres espirituais que têm a capacidade de se locomover, de realizar coisas, né? E que até certo ponto, de acordo com o livro de Enoque, eles agem dentro e de acordo com determinadas leis, né? E eles estão justamente regidos por essas leis. O que o capítulo 6 ele vai mostrar é exatamente que esses seres existem. O livro de Enoque mostra essa realidade angelical, e no livro de Enoque eles são chamados de sentinelas. O que nós vamos falar hoje, irmãos, ele vai lançar uma base muito importante para questões seríssimas que nós vamos tratar nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, e mais importante ainda, e principalmente nas genealogias. Por que as genealogias dos evangelhos, elas iniciam com personagens que foram, de certa forma, envolvidas em casos de escândalo sexual? Pessoas que tinham uma vida manchada, que contribuíram para a disseminação de uma semente impura. Então o livro de Enoque fala exatamente isso no capítulo 6, introduz exatamente essa perspectiva. Qual perspectiva? A perspectiva de que os anjos copularam, espalharam uma semente
né? E isso aconteceu justamente num período pré-diluviano que gerou justamente a destruição do mundo inteiro, ou seja, a destruição em uma escala global. Então, o capítulo 6, ele vai dizer assim: e aconteceu, depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde e selecionemo-nos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então observem que o texto de Enoque, ele basicamente explica o capítulo 6 do livro de Gênesis, de Bereshit. Então, o capítulo 6 de Enoque, coincidentemente, é um capítulo paralelo do capítulo 6 do livro de Bereshit, que vai dizer assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Observem o Uremes, observem a linguagem que o escritor está utilizando, e você percebe justamente aqui a alusão às expressões relacionadas filho dos homens e multiplicação. Então você vê logo no capítulo 6, o capítulo 6 de Gênesis e o capítulo 6 de Enoque vão tratar de questões paralelas, e Enoque vai trazer justamente informações explicativas desse capítulo, né? Então, continue acompanhando a leitura. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, é claro que os comentaristas modernos vão atribuir um significado que não esteja relacionado a uma questão espiritual, né? Os filhos de Deus aqui, os Bnei Elohim, vai ser visto por alguns comentaristas judeus como homens de grande nome, como juízes, como homens proeminentes naquela época. Só que Enoque vai dizer que esses filhos de Deus, na verdade, né, eles não eram apenas pessoas importantes, varões de nome naquela época. Ele vai dizer assim: e quando os anjos, ele já traz essa explicação, e quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então, progênie dos homens e filhos, né, dos homens, ou filhos dos homens, e multiplicaram aqui, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. Filhas aqui é justamente, filha dos homens é a linguagem utilizada para falar das mulheres mortais. E filhos de Deus aqui, de acordo com a literatura enoquiana, é uma linguagem utilizada para se referir aos filhos de Deus, a criações divinas de origem imaterial, seres espirituais. Exatamente isso. Então você observa que o capítulo 6 do livro de Enoque explica logo no início. Então você já tem esses pontos, esse iremes, né? Essa alusão. Você tem o capítulo 6 de Gênesis e o capítulo 6 do Sefer Enoque. Você tem palavras, filhos dos homens, multiplicação, já sendo citado logo no início do capítulo do livro de Enoque. Você tem praticamente uma descrição paralela, detalhada, de acordo com a perspectiva enoquiana, né? E essa perspectiva, ela é importante porque, independente do livro ele fazer parte de um cânon judaico ou não, ela é importante por quê? Porque ela reflete o pensamento de uma comunidade judaica. Como nós vimos na primeira transmissão, o livro de Enoque, ele faz parte de um achado de Qumran, da seita de Qumran. Ou seja, havia um grupo que compreendia esses assuntos dentro de uma perspectiva espiritual.
Existem atualmente alguns rabinos que tentam desqualificar não só Enoque, mas a própria seita de Qumran. Só que tem um porém, irmãos, né? O que esses poucos rabinos não falam, pelo menos que falam abertamente, é que Enoque era a seita de Qumran era uma seita que havia se isolado para o deserto em protesto à corrupção que estava acontecendo na época do primeiro templo em Jerusalém. Então eles se retiraram para o deserto, né, e viviam suas vidas, cumpriam seus mandamentos, tinham hábitos rigorosíssimos, nas regiões onde eles viviam, e eles então se retiraram para lá em protesto justamente à devassidão, à prostituição e à corrupção que acontecia entre a elite religiosa do primeiro templo. A seita de Qumran, os essênios, também chamado de Isseim, eles eram um grupo que se viam como o remanescente da primeira aliança. Então eles acreditavam que a aliança mosaica, a aliança que o Eterno havia feito com seu povo no Monte Sinai, ela seria renovada justamente com ele. Então a ideia de uma nova aliança, na verdade a nova aliança seria uma aliança renovada justamente com eles. Eles acreditavam exatamente nisso. Isso aqui também bate um pouco no cristianismo, que entende a nova aliança, né, como uma aliança dispensacional, e isso não tem nada a ver com as escrituras e nem com o contexto judaico. Uma nova aliança como uma aliança que anula a aliança anterior. E os essênios acreditavam que eles eram remanescente, né, da primeira aliança, e que essa nova aliança seriam feitas exatamente com eles. Quais eram os termos dessa nova aliança? A nova aliança, ela viria em uma glória maior, porque ela seria esculpida, não mais em tábuas de pedra, mas sim dentro do próprio coração do homem. Então isso aqui é importante. Voltando à leitura do livro de Enoque, o verso 3. Então, seu líder Semirraza disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste negócio, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Observe que eles estavam tensionando, objetivando a fazer algo. Que algo era esse? Se relacionar com essas mulheres, deixando justamente o objetivo pelos quais eles haviam sido criados. Eles eram sentinelas, guardavam o planeta, guardavam a Terra, principalmente a região onde eles estavam. E agora eles queriam então criar uma progenie diferente, né? misturando-se com essas mulheres belas, filhas dos homens. E eles temiam que o Semirraza, o texto vai dizer que ele temia que alguns daqueles que faziam parte desse grupo, que o texto vai nomear ou numerar como 200, poderiam então se indispor, poderiam desistir, e ele sofrer a punição sozinho por esse empreendimento. Aí aqui é que a coisa começa a ficar mais interessante. E eu te chamo novamente para a leitura. Olha o que o texto vai dizer. E que só eu sofrerei por tão grave crime. Então isso dentro das leis espirituais era um crime. Porque Deus não havia criado esses seres para copular, para procriar com seres humanos, para se relacionar. Há leis espirituais para isso. Eles então decidem deliberadamente ir contra essas regras. E o texto continua. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos. E o verso 6. E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Ou seja, nós vamos executar isso junto com você. E se tivermos que sofrermos apenas juntos, sofreremos apenas juntos. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Verso 8. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Hermon. Aqui é interessante porque você vai ver que o monte Hermon, que é um local geograficamente falando, um dos mais importantes da Bíblia, na verdade,
todos os montes citados na Bíblia, ele tem uma importância tanto geográfica quanto espiritual. Todos os montes citados na Bíblia, eles trazem um tipo de lição espiritual para nossas vidas, né? Monte Sinai, Monte Hermon, Monte das Oliveiras, esses montes, eles não são citados, né? E grandes eventos espirituais não aconteciam nesses montes por acaso, né? Havia um propósito. E nós vamos ver que o Monte Hermon, ele é um monte importantíssimo dentro do contexto bíblico. Ele vai ser praticamente citado em um dos mais importantes salmos